Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Verum, no podcast do Verum, Verumcast. Esse é um canal de assunto muito informativo relacionado à reprodução humana assistida, que é um assunto bastante estimulante. Meu nome é Fernando Guimarães, sou biólogo, embriologista sênior do Instituto Verum, trabalho há 20 anos na área e sou um entusiasta da fertilização in vitro. Para você que está conosco nessa jornada, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe este assunto que é sempre interessante com aquela pessoa que você tem interesse em fazer esse compartilhamento. Bom, o nosso podcast de hoje é sobre a avaliação da infertilidade masculina, nosso segundo podcast. Se você esteve conosco até agora, o nosso primeiro podcast foi sobre congelamento de óvulos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre investigação da infertilidade masculina. Como é que a gente faz essa investigação? É importante? Não é importante? Quais são os fatores que são importantes nesse tipo de investigação? E para falar sobre esse assunto, nós temos dois ilustres médicos aqui da área, Dr. Vinícius Medina Lopes, médico especialista em reprodução humana assistida e diretor do Instituto Verum, e também Dr. Eduardo Pimentel, médico, andrologista, urologista e também especialista na área de reprodução. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Dr. Eduardo, gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua. Bom, Fernando, muito obrigado, parabéns ao Instituto Verum. Eu estou aqui do lado dos diretores. Eu acho que essa ideia é fantástica, o canal, podermos divulgar melhor, compartilhar, né, Fernando, informação. Exato. Bom, eu estou no Instituto Verum há bastante tempo, desde a sua origem. Eu tenho a honra de ser um andrologista há mais de 20 anos no Instituto Verum. E, de fato, é uma área que eu me dedico muito, não só no Verum, mas no serviço público, né? Então, eu sou um entusiasta, como você, da medicina reprodutiva. Eu consigo enxergar a medicina reprodutiva com toda a sua importância, toda a sua magnitude que tem. E eu costumo dizer o seguinte, só um casal infértil sabe dizer a importância daquilo que a gente faz. Então, é um prazer estar aqui, é uma maravilha poder estar batendo esse papo, ajudando muitas pessoas, compartilhando informação. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Vinícius, uma apresentação breve também. Bem, Fernando, então eu sou diretor do Instituto Verum desde a sua formação. Eu já trabalho com reprodução assistida há mais de 20 anos. Tenho o prazer de ter aprendido e amado essa profissão desde que eu vi meus pais trabalhando com essa área e abrindo a primeira clínica de reprodução humana aqui em Brasília. Então, é uma área que eu me dedico muito, que amo, trabalho com todo prazer. Muito bom, gente. É muito bom a gente ter essa visão, né? Essa visão do que era a reprodução assistida, do que é a reprodução assistida hoje e do que vai ser, o que a gente vai encontrar por aí. Exatamente. Bom, o nosso assunto é sobre avaliação da infertilidade masculina, né? Eu vou jogar aqui na mesa, sair um pouco do protocolo, vou jogar aqui na mesa um ponto. E aí vocês podem debater, acho que primeiro o doutor Vinícius, eu sei que pode pegar um pouquinho da sua pergunta lá na frente, mas a gente pode voltar nela depois. Infertilidade masculina era um tabu e hoje não é mais? Como é que está essa situação? O que vocês acham, doutor Vinícius? Bom, Fernando, o que acontece? A gente vê que quem engravida é a mulher. Quem passa aquele período da gestação, amamentando, cuidando da criança, então fica parecendo que toda a questão reprodutiva cabe à mulher ser a responsável por isso. Só que isso não é verdade. Então a gente vê que quando a gente encontra uma causa da infertilidade, metade das vezes é o homem que está com problema. Então existe um fator masculino, né, identificado em 50% dos casais. É claro que tem casais que a gente vai investigar e não encontra problema nem no homem e nem na mulher, ou seja, o espermograma está normal e os exames da mulher, como avaliação da reserva ovariana, ovulação, trompas, estão normais. Então essa é infertilidade sem causa aparente. Mas antigamente sempre se voltava muito para a mulher. E hoje não. Hoje a gente sabe, por conta dessas estatísticas, que o homem também tem uma importante responsabilidade nessa questão reprodutiva. Doutor Eduardo? Eu acho que é isso mesmo. O Vinícius foi muito claro, né? Me poupou aqui muita coisa quando ele explica que é meio a meio. Não só no sentido estatístico, né, Vinícius? Como biológico. Não é impossível que haja uma concepção
sem haver um óvulo, a célula feminina, e um espermatozoide que é masculina. E isso fica muito claro nas causas, quando você vai ver que exatamente há uma democracia. Metade por causa do fator masculino, outra metade é masculina. Em relação a tabu, Fernando, o que eu posso dizer é que, dependendo do contexto cultural, social, às vezes, há uma confusão na cabeça de alguns homens, isso felizmente cada vez menos, que confunde fertilidade com virilidade. São coisas distintas. Sim. Né? Alguns homens caem numa armadilha muito tola de achar que uma infertilidade diminui a sua masculinidade ou virilidade. Eu me sinto menos homem porque eu tenho uma infertilidade. O que é uma bobagem enorme. Nós sabemos que são coisas totalmente distintas, né? Em que a gente não pode medir capacidade sexual, virilidade, então masculinidade, por uma questão reprodutiva. Fertilidade masculina não é diferente de um diabetes, pressão alta, do hipotireoidismo, qualquer outra patologia, né? Então, assim, esse tabu, eu realmente, que já estou há muito tempo na área, felizmente a gente vê cada vez menos, né? A gente observa, não só em clínicas como o Instituto Vero, que atende um público diferenciado, mas até em hospital público a gente já vê essa evolução dos homens perceberem que, puxa vida, é uma condição clínica. Então, eu acho que o tabu já foi maior. Também concordo com vocês e acho assim, por exemplo, eu dentro do laboratório, a gente, há 20 anos atrás, a gente já percebia um pouquinho desse tabu, entre aspas, né? A gente via o espermograma, a gente via a análise seminal, que a gente vai falar sobre esses pontos, mas com o advento de novas tecnologias, a gente viu foi dada importância a outros exames e outras situações de seleção e etc, né? Então, acho que esse tabu foi terminando, né? Eu acho até que a evolução da medicina reprodutiva, que evoluiu muito, e que ela mostra que ela tem recursos, tanto diagnósticos como para tratamento, isso a gente viu acontecer em várias áreas da medicina. Então, aquele paciente que se sentia inferiorizado, com vergonha, com medo, não, aqueles caras podem me ajudar de fato. Aquela clínica ali tem um recurso que vai me atender. Então, acho que isso ajudou muito. Isso aí que você falou, a gente ter visto essa evolução absurda nos últimos 20 anos. Muito rápida, né? Fernando, só que o tabu também não era só na questão masculina. Existia o tabu na questão feminina também. Então, daquela mulher querer esconder que tem infertilidade, a vergonha de ser infértil, não é só do homem, da mulher também. Então, ainda muito bem que ultimamente já está tendo isso em uma menor quantidade. A gente consegue ver isso menos. Né? Isso é bom. E acho que vai melhorar mais ainda, né? Pois é. Bom, doutor Vinícius, aí eu tenho uma pergunta aqui, já que a gente está falando dessa investigação do homem, né? A importância da investigação do homem na avaliação do casal infértil, né? O que você poderia falar sobre isso? Bom, então eu posso dizer aqui qual seria, digamos assim, qual seria o exame básico, né? Qual que é o exame que o homem precisa fazer para detectar uma infertilidade? Existe um exame mais simples que tem, é o espermograma. Sim. Né? Então, o espermograma é um exame que precisa de uma maneira adequada de ser feita, né? Uma maneira adequada de colher esse exame. Por isso que muitos homens têm vergonha, né? Imaginando que vai chegar no laboratório, vai ser exposto. É diferente quando ele faz isso na clínica de reprodução humana, né? Onde tem um ambiente bem adequado para ele fazer a coleta. Precisa de um período de abstinência sexual adequado, de 2 a 5 dias. O ideal é que ele não tenha ingerido uma grande quantidade ou até nada de álcool no dia anterior. Então, essa seria a melhor maneira de fazer essa avaliação. Então, o exame básico do homem. Lembrando também que, muitas vezes, o homem ele não tem que ter vergonha na hora de assinar, mostrar os documentos, ou dar as informações adequadas na hora da coleta, que são pertinentes, como essa que eu estava falando, sobre tempo de abstinência, bebidas, medicamentos em uso. Mas também se ele perdeu o material, se teve alguma intercorrência na coleta. Então, às vezes, só depois, quando a gente olha o resultado do espermograma, vê que o volume está muito baixo, ele não fala nada para a atendente. Mas quando a gente pergunta, meio ml, 0,5 ml, ele fala, olha, doutor, realmente eu errei a mira, perdi um pouquinho do líquido, então só foi uma outra parte, uma segunda parte. Então, essa é um dado importante aí para fazer essa avaliação. Na cabeça do paciente, acho que fica aquela situação que vocês passam mais do que eu, mas
questão do volume, né? O volume do ejaculado. Né? Tem que ser um volume grande, porque, né, isso cruza com o número de espermatozoides, tá ligado ao volume, nem sempre é desse jeito, né, doutor Eduardo? Fernando, isso é tão interessante que muitos pacientes, às vezes até sem queixa ejaculatória, a queixa não é reprodutiva. Chega no consultório e fala, doutor, estou ejaculando pouco. E aí você tem uma ferramenta maravilhosa que é um espermograma. Aí você pede um espermograma e diz, a Organização Mundial de Saúde preconiza. É no mínimo 1,5 ml. O senhor ejaculou 2 ml. Mas eu acho pouco. Mas aí é outra história, né? Já é aquela fantasia que achar com um volume excessivo e você sabe que uma quantidade excessiva de sêmen não é normal. Isso pode refletir até uma infecção, uma patologia. Sim. E que a gente tem um limite de normalidade para aquilo ali. Mas o Vinícius tocou num assunto muito interessante. O pontapé inicial da investigação do homem é um espermograma. Agora, entender que tem espermogramas e espermogramas, né? Assim, e que até o processo de coleta faz diferença. Assim, perder o material, não vou falar não, que eu vou ficar com vergonha daquela moça de dizer que não, é fundamental, repita seu exame, você perdeu o material, ele não tem valor. Então, esses dados são muito importantes. E numa clínica de medicina reprodutiva como a nossa, todos esses pequenos detalhes fazem a diferença. E outra, né? Você fazer um espermograma, o médico faz a solicitação do espermograma numa clínica de reprodução assistida, né? Normalmente os laboratórios mais convencionais, talvez eles não façam um espermograma ou não tenham um olhar como nós temos, né? Dentro de um laboratório de reprodução assistida, né? Você seguir aquelas regras da OMS, todas aquelas... Dedicar o tempo necessário para esse espermograma. Eu acho que isso que faz a diferença, né? Exatamente. Quanto tempo é gasto para você dar aquele laudo. Isso faz toda a diferença. Bom, doutor Eduardo, e as causas da infertilidade masculina? O que a gente poderia falar dessas causas principais? A campeã, né? A número 1, pole position de sempre. A varicocele. A varicocele nada mais é do que a varize do testículo, Fernando. São vasos varicosos, ou seja, são varizes que estão ali no testículo. E para resumir aqui, para que as pessoas não entendam, imagine um testículo em que a situação que ele está não é saudável. Ele é mais quente, ele não oxigena muito bem, ele tem ali elementos químicos que não deviam estar ali. Então essa varicocele, ela pode atrapalhar a fertilidade desse homem. Por que eu estou falando isso? A gente sabe que 30% dos homens vão ter varicocele, mas só uma parcela desses homens vão ter infertilidade. Hoje a gente sabe que isso é uma predisposição epigenética, que você nasceu predisposto àquilo, você junta esses dois fatores e você tem varicocele. Então, é ainda a causa mais comum, né? Infecção seminal, outra causa muito importante. E às vezes eu não estou sentindo nada, absolutamente nada. Faz um espermograma, tem sinal de infecção. Um exemplo, a quantidade excessiva de esperma, né? Uma alteração de pH, uma cultura de esperma positivo. Estas duas causas são as mais comuns. E o que a gente pode dizer, e é difícil de aferir isso, que talvez causas ambientais trazendo estresse oxidativo, que não tem como medir isso. E aí entra tudo no pacote, né? Poluição, fumo, erro dietético, sedentarismo, até o próprio estresse. Talvez essas três sejam as três principais, né, vedetes, vamos dizer assim, causadoras da infertilidade masculina. A gente já falou aqui, né, doutor Vinícius, o exame básico que o homem deve fazer nessa situação, o espermograma, né, a avaliação seminal. Quando o senhor está no consultório, o senhor recebe um casal, né, o senhor normalmente solicita esse exame, às vezes como é que o paciente traz esse exame para você já, ou na maioria das vezes você precisa solicitar? Muitas vezes o ginecologista já solicita, né, Fernando? Então o ideal é que, muitas vezes, quando ele chega num centro especializado como o nosso, ele já passou por um ginecologista que pediu um espermograma. Mas não é infrequente o ginecologista pedir e ele chegar aqui sem ter feito. Inclusive a mulher passa por uma série de exames, avaliação da reserva, exames dolorosos como a avaliação da trompa, né, a esterossalpingografia. Graças a Deus hoje já tem um exame mais moderno, que é o ultrassom das trompas, para avaliar, que tem muito menos desconforto. E passa por isso tudo e o homem sequer vai ali coletar um sêmen, né? Então esse exame é uma coisa mais simples que tem para o homem,
né? Então, é rápido, é um exame barato, então que realmente não tem por que ele se negar a fazer o exame quando os dois têm o mesmo objetivo, que é maternidade e paternidade. E vocês dois já tiveram no consultório, né, cada um na sua especialidade, claro. Esse deveria ser um exame mais rotineiro do que ele é, ou só no ponto da infertilidade? Ou o que vocês acham sobre isso? Fernando, assim, né? Eu acho assim, o casal tá junto, minha opinião, faz parte do exame pré-nupcial? Sim. Sim. Por que não? Faz parte do exame pré-nupcial. Habitualmente, uma união, ela visa constituir uma família, prole, aquela coisa toda. Então, assim, a varicocele é um grande exemplo disso, que você, às vezes, fazer o diagnóstico precocemente, muito antes desse casal querer filhos, é um grande exemplo que você pode tratar um grande transtorno ali, que vai evitar um problema no futuro e tal. Então, assim, que são momentos da vida que são interessantes. Atingiu a vida adulta, um homem, né, está no consultório, vai ali fazer um check-up com o urologista. Olha, doutor, faz um espermograma meu para ver como é que está. Tá? Quantas vezes a gente vê uma alteração significativa e às vezes até, Fernando, se você detecta algo que você não pode tratar, que é uma esterilidade genética, vou dar um exemplo aqui, um Klinefelter, 0 de espermatozoide, né? O que esse paciente ganhou com isso? Ele ganhou a informação e o direito dele saber que ele tem uma esterilidade, mesmo antes dele casar, para que ele possa construir uma união com toda essa tranquilidade. Olha, eu tenho esse problema, vai ser assim que vai ter que acontecer, a ferramenta para usar numa clínica de medicina reprodutiva vai ser essa. Então, eu acho que o espermograma é um exame, como o Vinícius falou, puxa vida, é uma masturbação que você faz no laboratório. É um exame muito simples de coletar e traz muita informação, não só para aquele paciente que está ali tentando uma gestação com sua esposa há mais de 6 meses. Eu acho que deveria ser feito antes de uma união, sabe? Eduardo, por exemplo, nós sabemos aí que 10, 15% dos homens têm alteração seminal. E quantas mulheres não passam anos tomando pílula, ou colocando DIU, ou fazendo algum método contraceptivo, sem saber se realmente teria a chance de engravidar, né? Isso tudo por conta de deixar de fazer um exame, não um espermograma. Que é simples, né? Falando do espermograma, a gente tem alguns termos ali, né? Que alguns pacientes, quando palavrões, olham aquilo, né, uns palavrõezinhos ali, os termos que são utilizados na conclusão do exame, né? Doutor Eduardo, poderia falar sobre esses termos e essas... Vou ter que citá-los, né? Então, com certeza. Deixar claro que esses termos, Fernando, eles são uma forma de comunicação rápida entre um laboratório, um ginecologista com um urologista. Então, a gente basicamente usa o termo zoospermia. Então, a gente pode dizer que é muito, que é pouco, que é lento, que é rápido, é tudo junto, né? Então, às vezes, a oligozoospermia, tem pouco espermatozoide. Astenozoospermia, são fracos, são lentos. Térato, são deformados. Então, esses termos, muitas vezes, é você tentar resumir numa palavra o resultado todinho de um espermograma, mas nós dois sabemos quanto complexo esse exame, quanta informação e rico é o exame ele pode nos trazer. Então, basicamente, esse termo serve para uma transmissão de informação objetiva entre os médicos. Não, o paciente tem oligoastenozoospermia, ele tem pouco e tem espermatozoides, e esses poucos espermatozoides são lentos. Isso. Aí isso é para isso que serve essa terminologia. E para que a gente consiga conversar cientificamente. Imaginou ter que ir num artigo médico descrever detalhadamente como era o espermograma de cada um. Então, eu tenho tantos por cento dos homens com oligozoospermia, tantos por cento com astenozoospermia. Então, os pacientes se assustam muito quando lê aquilo ali, mas aquilo basicamente é um resumão, né, do exame em que o urologista bate o olho ali e fala, é uma oligozoospermia ou uma azoospermia, não tem espermatozoide. Eu acho que quando o doutor Vinícius recebe, por exemplo, esse laudo, ele também tem essa leitura, acredito que tem essa leitura, e dependendo dessa leitura, já pode dizer assim, olha, vamos conversar com o Eduardo. Isso. O doutor Vinícius poderia falar um pouquinho sobre isso. Então, nós nunca, é até importante falar, Fernando, que a gente nunca dá o diagnóstico, principalmente quando é um problema sério, aí vem um palavrão da azoospermia, que é a ausência completa de espermatozoides, baseado apenas no exame. Em um exame. Então, ele tem um exame alterado, a gente vai ver se tem algum fator, por que teria alguma alteração, perdeu toda a amostra na hora da coleta, alguma coisa assim, e pedir para ele repetir esse exame.
Uma vez alterado, né, esse exame realmente está alterado, é sempre importante uma avaliação do urologista para fazer a detecção de fatores que poderiam ser corrigidos, que eu acredito que a gente vai falar mais no futuro. Mais, né? E tem uma coisa importante no que o Vinícius falou, Vinícius. Um espermograma feito hoje, nós somos 3 homens aqui, cada um de nós formos fazer um espermograma, ele vai me dar um reflexo de uma espermatogênese. São 72 dias. Né? O testículo leva 72 dias para fabricar espermatozoide. Sim. Então eu estou vendo naquele exame ali o reflexo da função espermática, ou seja, da função daquele testículo, desses últimos 2 meses. O Vinícius falou, é tão importante, a gente viu isso no Covid, né? As pessoas que tinham Covid chegavam com espermograma aqui na clínica, um horror esse espermograma, vontade de chorar, mas não é possível, o exame estava bom em janeiro, esperava mais 2 meses, o exame normalizava. Então, assim, lembrar que o espermograma é um reflexo daquele momento. E o Vinícius falou uma coisa muito séria, a gente nunca vai tomar conduta, nunca vai fechar diagnóstico baseado apenas em um exame. Em um exame. Ele tem que ser reprodutivo. Repetir, tem uma azospermia, tem de fato. Repetir, está lá a azospermia mesmo, um mês depois. E do lado de cá, quando a gente está fazendo o espermograma, que a gente detecta o que o Dr. Vinícius falou, por exemplo, uma azospermia, volta aqui. E, na verdade, eu faço a leitura de mais de uma lâmina. Às vezes, dependendo desse material, a gente centrifuga mais o material um pouquinho para ter uma concentração maior e vamos olhar de novo, né? E sendo um exame só. Quer dizer, aí o Dr. Vinícius ou o Dr. Eduardo, outro médico, recebe aquele resultado baseado naquela situação única, mas que a gente fez uma repetição. Exatamente. Eu não posso, seria negligente da nossa parte, a gente apenas avaliar uma lâmina, uma gota, que a gente está falando de uma gotinha, gente, 10 microlitros. Tanta coisa em jogo, né, Fernando? Tanta coisa em jogo, então a gente tem esse cuidado também. Bom, existem outros exames além do espermograma? Quer dizer, a gente tem um espermograma, tem um raio-x daquele momento ali, como o senhor bem falou, daquela espermatogênese e tal. Existem outros exames? Legal. Foi como eu falei com o Vinícius, é o pontapé inicial. Às vezes você dá um pontapé inicial e dali você faz um gol, tá diagnosticado, né? Mas muitas vezes vem um espermograma normal, e o Vinícius também não achou nada de lá, não tem alteração ginecológica alguma. E eu costumo dizer, Fernando, que o espermograma ele não fecha diagnóstico. Jamais. Ele vai ser meio... Antigamente eu falava que era uma bússola, mas vai ficar mais moderno, agora eu vou falar um GPS. Ele orienta para onde você vai. Poxa, esse paciente está com uma alteração aqui, esse casal não engravida, o espermograma está assim. Ele mesmo estando normal, ele tem um valor diagnóstico para essa infertilidade. A gente pode pedir lançar mão de outros exames, né? Cada vez mais a gente faz uma coisa chamada teste de fragmentação de DNA, que se aplica exatamente a uma situação como essa, espermograma normal, o exame dela normal, não engravida e perde, ou seja, não anda. O problema pode ser que não esteja no espermatozoide, mas no produto que ele está carregando. O espermatozoide é um veículo, né? O espermatozoide ele é uma célula fantástica, eu sou entusiasta disso. Nós homens temos a capacidade de exportar nosso material genético através de uma célula que se move, que nada de um canto a outro. Mas o que ela leva? Ela leva exatamente o que o óvulo quer. Ela leva ali um produto que, se ele tiver corrompido, isso vai comprometer essa fertilidade. Então, existe esse teste. Às vezes, você tem que lançar mão disso em falhas repetidas de fertilização, em um tipo de infertilidade sem uma causa aparente. Às vezes, a resposta está no teste de fragmentação, né? Teste de fragmentação do DNA. E aí, você fugindo já do sêmen, você pode analisar por inúmeros outros exames esse paciente, né? Onde você vai examinar no sangue estudos genéticos, estudos hormonais, ultrassonográficos, ou seja, fazer o exame testicular. A avaliação do homem com infertilidade, eu gosto de chamar assim, o casal infértil e onde eu estou investigando o fator masculino. É muito complexo. Ele começa numa consulta, num exame físico, o espermograma evidentemente está ali, no mínimo 2, mas a gente deve e pode progredir por muitos outros exames. Doutor Vinícius, queria fazer algum comentário? Tem por exemplo, o Eduardo falou sobre isso, e tem um exame que muitas vezes a gente pede também, chama cariótipo. Sim. Então, às vezes você tem um homem com um espermograma normal, mas às vezes ele tem alguma alteração cromossômica que seja responsável por abortamentos, ou a própria infertilidade, ou inúmeras transferências e fertilizações in vitro com insucesso, mesmo com o espermograma normal. Ótimo, ótimo.
A gente tem também o nosso outro exame, que é um carro-chefe que é pedido na clínica, que é o TPS, né? O teste prognóstico seminal também, né? Eu já estava pensando nele. Quando se fala em espermograma, Fernando, na minha cabeça eu estou falando de TPS. TPS, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, assim, resumidamente, a gente pode dizer para o leigo que o espermograma basicamente é contar espermatozoide, medir velocidade e ver o design desses espermatozoides. Isso é um espermograma. Isso. Sendo bem simples. Esse triângulo. Mas quando eu falo em TPS, eu estou pondo esses espermatozoides numa prova de fogo, né? Eu estou selecionando dali um pelotão de elite. Tudo bem, eu ejaculo 40 milhões de espermatozoides. Tudo bem, mas qual o seu pelotão de elite? Qual a quantidade de espermatozoides top 5 que você tem aqui? 500 mil. Não está legal. Né? Eles são resistentes, eles sobrevivem 24 horas, que é o tempo que, teoricamente, um espermatozoide sai da vagina, do ejaculado, para se encontrar com o óvulo na trompa. Então, isso é que um TPS faz. Quando você está num nível de investigação em que você quer ali definir uma conduta. O Vinícius precisa saber, né, Vinícius? Você vai fazer uma inseminação, você vai fazer uma fertilização in vitro. Preciso dizer para o Vinícius, olha, esse é a melhor qualidade seminal que esse paciente pode apresentar. E daí ele tomou uma conduta com esse casal. Quer falar um pouquinho, Vinícius, sobre isso? Eu vou até comentar, eu vou adiantar uma das assuntos que a gente tinha para falar, seria quando indicar, então, uma inseminação, a fertilização in vitro. Tem muito a ver com o TPS. Isso, então, totalmente, né? Porque quando a gente tem alguma alteração seminal gravíssima, por exemplo, uma azoospermia, ou que a ausência completa de espermatozoides, uma oligospermia severa, não precisaria nem de um TPS para dar o diagnóstico e o tratamento da fertilização in vitro. Exatamente. Mas quando o exame tem uma alteração mais leve, né, o homem tem uma alteração mais leve, às vezes a gente vai precisar. Realmente, vamos colocar esse sêmen, vamos fazer um preparo e ver. Essa alteração me permite fazer uma técnica mais simples, que é a inseminação intrauterina, ou esse sêmen ele vai me levar a uma fertilização in vitro. Né? Então, quando a gente tem uma quantidade, que em alguns lugares dizem que é 1 milhão, outros por volta de 5 milhões, menos do que isso, inseminado, colocado lá dentro do útero, a taxa de gravidez é baixa. Então, idealmente, para fazer uma inseminação, a gente precisa de vários critérios, mas falando apenas do sêmen, a gente pode comentar o resto depois, seria uma quantidade aí bom mesmo, para a inseminação seria acima de 5 milhões depositados dentro do útero da mulher. E só com TPS para dizer isso. É o pelotão de elite que eu falo. É o pelotão de elite. Exatamente. E aí eu vou tocar num ponto aqui que a gente vê um pouquinho isso, né? Não sei se eu estou falando um pouquinho ou estou sendo muito... Né? Quando a gente fala do uso de esteroides. Sim. Uso de esteroides, testosterona, oxandrolona, isso pode compromete a fertilidade, não compromete, é um tabu, não é uma situação... Fernando, isso na minha opinião, isso é uma epidemia. Né? Assim, eu não só trabalho no Instituto Vero, tenho o meu consultório onde eu faço a parte de andrologia geral, não. Então, assim, é difícil ter uma semana de trabalho que eu não veja um paciente com alteração espermática por um uso indevido dessas medicações. Deixar claro que a Sociedade Brasileira de Urologia, a qual eu faço parte, ela aceita e reconhece o uso da testosterona como uma medicação a ser usada por pacientes com deficiência de testosterona. Isso é perfeitamente correto. O paciente que está com deficiência de testosterona precisa fazer reposição de testosterona para viver melhor. E existe um apêndice. Né? O senhor quer ter filhos ainda? Tem desejo de ter mais filhos? Por quê, Fernando? Qualquer elevação artificial da testosterona, por essas drogas que você falou aí, incluindo a própria testosterona, ela vai, de uma maneira muito simples de explicar, ela vai inibir o estímulo do testículo. Existe uma glândula atrás dos olhos chamada hipófise que controla testículo, tireoide, ovário, ela é uma grande controladora. Essa glândula, quando percebe níveis muito altos de testosterona, não precisa mais estimular o testículo, né? Infelizmente, esse estímulo é deixado de fazer também na produção de espermatozoides. Então, assim, é lamentável, né? Mas a gente vê cada vez mais um uso abusivo de esteroides, testosterona, oxandrolona, seja o que for, por uma indicação não muito... Indiscriminado. Não, assim, é uma questão estética, bodybuilding e tal. Eu antigamente ficava muito revoltado, hoje eu falo, nada contra. Agora lembre-se que você
tem a sua saúde e tem a sua saúde reprodutiva. Então a gente vê isso com muita frequência, né? Na grande maioria das vezes a gente consegue reverter simplesmente tirando essas medicações, às vezes usando um pouco de estímulo. Porém, isso é tempo e dose dependente. Doses altíssimas dessas medicações por um período um pouco mais longo, e a gente não sabe dizer que período é esse, porque para cada um de nós três seria de um jeito. Entendi. Isso pode levar a uma insuficiência hipotalâmica e a pessoa nunca mais desbloquear esse testículo. Então, isso, infelizmente, é um problema hoje de saúde pública que eu vejo, né? A Sociedade de Urologia, inclusive, ela já soltou uma nota com a cardiologia chamando essa alerta à população para isso, né? Provocando as entidades públicas de saúde a se moverem nesse sentido. Comentar alguma coisa, doutor? Recebe pacientes? Bem frequente, né? Infelizmente né? Bem frequente e, infelizmente, vários colegas prescrevem essas drogas a pedido do paciente e acaba esquecendo de perguntar se ele não está tentando engravidar ou pensando em engravidar nesse período, né? Então, infelizmente, já tivemos casos que a gente compõe em conjunto com o Dr. Eduardo que não houve reversão da espermatogênese, ou seja, a zoospermia e vai para banco de sêmen, não dá mais para fazer o tratamento. Ao longo dos anos, às vezes a pessoa usa muito fisiculturista ou alguns esportistas utilizam durante tempo prolongado, o testículo atrofia e não tem mais como recuperar. E um problema que eu vejo, Vinícius, que entra na área da ginecologia, que é comum, né? Aquele casal que adiou o objetivo reprodutivo, então está aquela mulher com seus 37, 38 anos, ou seja, ela já está vivendo um momento de alerta reprodutivo, né? Ela precisa engravidar. E quando ela resolve, não, agora eu quero ser mãe. Meu marido está com azospermia porque está tomando tal medicação, e aí eu vou explicar para essa mulher que vai demorar. É uma confusão, né, Vinícius? Só o Vinícius é quem aguenta. Mas assim... Porque a resposta, Fernando, quando ela acontece, ela não é assim. Sim. Leva tempo, o testículo leva tempo para responder. Às vezes, meses, né? Eu imagino que você, às vezes, o doutor Vinícius recebe uma paciente que, de repente, já tem uma idade avançada. Sim, isso que eu estou falando. E o paciente que faz uso indiscriminado ou que teve que utilizar. Super frequente. E a pior coisa que eu tenho que dizer para o Vinícius é dizer, eu preciso de tempo. O cabelo dele fica desse tamanho. Bom, doutor Vinícius, aí a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles pacientes vasectomizados. Aquele paciente que fez vasectomia, que o senhor recebe no consultório. Quais seriam as opções reprodutivas no caso desse paciente? Bem, Fernando, é muito comum, por exemplo, as pessoas se arrependerem do que fizeram. Tanto a mulher que se arrependeu de uma laqueadura, quanto o homem que fez a vasectomia achando que não queria mais ter filho, se separa, casa, em geral com alguém que é mais nova, alguém que não teve filhos, e aí vem o desejo reprodutivo novamente. Então, eu teria 2 procedimentos para oferecer para ele. Ou ele vai ter a opção da reversão da vasectomia, que eu vou deixar o doutor Eduardo falar um pouquinho mais, ou vai ter a opção da fertilização in vitro. Então, a mulher muitas vezes vem e fala para a gente, né, o casal chega e fala assim, não, ele que fez a vasectomia, sou eu que vou ter que tomar as injeções, sou eu que vou ter que passar pelo procedimento todo, captar os ovos, transferir os embriões, mas infelizmente é essa. Essa é uma das opções, que em várias situações é a recomendada, né, que mulheres com idade um pouco mais avançada, então tem alguns fatores que vão indicar que essa paciente ela faça a fertilização in vitro, mas existem realmente os bons casos para a reversão da vasectomia, que eu vou passar a bola para o doutor Eduardo. Muito bom, Vinícius, muito bom. Eu sempre digo que eu tenho uma felicidade muito grande em trabalhar no Instituto Vero, que é uma equipe multidisciplinar, né? E onde o andrologista ele não está ali para prover espermatozoides, ou seja, eu me sinto muito respeitado tecnicamente dentro do Vero, exatamente por isso, pelo que o Vinícius falou. O homem vasectomizado ele só tem 2 caminhos para contornar essa infertilidade que ele mesmo optou em fazer. Aí não vem a causa, porque ele fez, ou seja, ele está arrependido, ou porque está novo. Eu já tenho vários pacientes que se arrependeram, simplesmente porque se arrependeram, querem mais filhos. Se você decide reverter o fazer uma vasovasostomia, que é a reversão ou a fertilização in vitro, Fernando, não é igual você entrar numa loja e escolher uma camisa. Essa aqui é azul, eu vou levar. Não, a verde está mais bonita. Não é assim. Tem todo um protocolo. Cara, a primeira coisa que precisa saber, qual a idade dela? Isso que o Vinícius falou. Que idade tem sua parceira? A mulher é muito jovem, tem 30 anos. Então,
teoricamente, eu tenho uma reserva reprodutiva feminina muito boa. Eu pergunto, quanto tempo você tem de vasectomia? Eu tenho 6 anos de vasectomia. Aí os olhos do urologista brilham, vai fazer uma cirurgia super legal, uma cirurgia microscópica com recanalização. Mas mesmo assim, essa mulher pode ter 30, 31 anos de idade e ter uma falência ovariana precoce, ela pode ter um fator tubariano, né? Ou seja, um fator ovariano ou um fator tubário, com obstrução tubária. Então, é imprescindível, mesmo que eu vá reverter uma vasectomia, que eu peça para o ginecologista me dizer se ela está fértil. Você imagina passar por uma cirurgia, não é pequena, uma cirurgia que dura 2 horas, uma cirurgia difícil, tecnicamente exigente, não é todo cirurgião que faz isso, precisa ter treinamento em microcirurgia, para você chegar lá e descobrir que a paciente tem uma endometriose, como aconteceu uma vez com uma paciente minha em comum com o Vinícius, que ela fez uma avaliação no ginecologista, isso uns 10 anos atrás. Doutor, minha mulher está ótima, eu reverti a vasectomia e o cara com espermograma normal, Fernando, normal, é nada disso. Tem alguma coisa errada. Ela tinha uma endometriose profunda, ela não ia engravidar. Então, assim, isso é um exemplo clássico de uma avaliação que não foi feita corretamente. Aí eu mandei essa paciente para o Vinícius fez o diagnóstico e eles finalmente fizeram uma fertilização in vitro. Então, escolher o caminho, se eu vou reverter uma vasectomia ou se eu vou fazer uma fertilização in vitro, vai depender desses fatores. Idade dela, a saúde reprodutiva dela, tempo de vasectomia do paciente, né? E aí você tem que levar em conta o que eles pensam também. Porque às vezes você esbarra em conflito religioso. Tem muito paciente que eu reverto a vasectomia por uma, digamos assim, uma adequação religiosa para eles. Eu não estou feliz assim, quero que o senhor reverta. E eu falo, olha, o prognóstico é muito ruim, a sua vasectomia tem 15 anos, ela tem 40 anos. Não, doutor, reverte, é isso que eu quero. E uma coisa que você tem que também ter essa sensibilidade, né? Respeitar o que o paciente quer. Outra questão, então, Fernando, o paciente ele chega primeiro no andrologista, ele tem a indicação, vê que a idade da paciente ela é uma paciente jovem, tem a intenção de fazer a reversão, nós também fazemos nossa avaliação, como o Eduardo faz, manda pra gente, a gente avalia, tem que avaliar trompas, porque não adianta ele reverter a vasectomia se a paciente tem a trompa obstruída, né? Então já passando para esse tópico, a gente tem que avaliar a paciente em conjunto, né? Sempre o casal, antes de decidir por uma cirurgia de reversão ou uma fertilização in vitro. Certo. E, doutor Eduardo, existe uma questão aqui da investigação da infertilidade em outras situações. Em que outras situações o homem deve procurar o urologista? Uma questão de preservação, ISTs? Perfeito. Eu não tinha entendido o que você perguntou. Vamos imaginar um homem solteiro, né? Ele não quer ter filhos e tal, mas ele pode ter tido um diagnóstico oncológico, né, Fernando? Existe um tumor, é muito cruel, o tumor de testículo é um tumor que acomete homem jovem. Aqui na clínica, ao longo desses anos todos, nós tivemos 5 diagnósticos. Foi o contrário, ele chegou para investigar uma infertilidade e tinha um tumor de testículo. Na grande maioria das vezes é o contrário. Você detecta um tumor de testículo. Então, assim, tem que entender que a preservação da fertilidade masculina ela é muito importante. E, às vezes, você tem que lançar mão dessa ferramenta, congelar um sêmen de um homem que teve um diagnóstico de um tumor de testículo. Não precisamos só pensar nos jovens. Existe só uma situação agora de um paciente que ele pode casar de novo e ele ter tido um câncer de próstata. Para quem não sabe, o tratamento de câncer de próstata, seja lá qual for, vai levar a uma infertilidade. E um homem com 45 anos de idade pode ter um câncer de próstata e você deve também congelar esses espermatozoides se esse paciente não tiver ainda, vamos dizer assim, seu objetivo reprodutivo de vida concluído. Por fim, vem as doenças sexualmente transmissíveis, que a gente chama hoje de IST, né? Infecção sexualmente transmissível. Principalmente a uretrite gonocócica e a clamídia, quando é maltratada, Fernando, quando ela não é tratada de forma adequada, né? Vai na farmácia ali e toma um remédio que você acha que tem que tomar, você pode levar uma obstrução, um entupimento e aí sim levar uma azospermia, que é fácil de tratar dentro de uma clínica como o Vero. Você vai fazer uma FIV, você vai esperar os espermatozoides e fazer uma FIV. Mas, puxa vida, não precisa. Então, lembrar que local de fazer tratamento de cirurgia de infecção sexualmente transmissível para o homem no consultório de um urologista, né? Fazer o tratamento correto e tal. E, doutor Vinícius, então, como a gente estava comentando aqui, o tratamento do câncer ele pode realmente levar à infertilidade, né? Então, existem
por alguns motivos, né? Então, o tratamento do câncer, por exemplo, às vezes é um câncer cirúrgico, né? Um câncer que precisa de um tratamento cirúrgico, às vezes um tumor, por exemplo, na hipófise, ou hipotálamo. Então, o doutor Eduardo estava explicando que existe uma glândulazinha que produz os hormônios que comandam a função do testículo. Então, qualquer manipulação cirúrgica dessa região pode levar, às vezes, uma falta dessa informação lá com o testículo, mandando a produção dos espermatozoides, até da testosterona. Tumores que precisam de irradiação também podem levar à infertilidade. Não é só irradiação no testículo, você tem irradiação aqui também no sistema nervoso central e também tem irradiação na pelve, na região do testículo, que pode acometer, né, esse ovário. E o mais comum é a quimioterapia, né? Então, a quimioterapia, do mesmo jeito que leva a uma falência ovariana na mulher, ele também leva a uma lesão testicular. Muitas vezes ela é só temporária, mas tem vezes que é definitiva. Então, dependendo da quantidade de quimioterápico, né, do tempo de duração de dos tipos de quimioterápico que são utilizados, podem levar à infertilidade masculina. Então, antes de iniciar um tratamento para um câncer, o ideal é que consulte com um especialista e veja como seria a situação, a necessidade de congelar esse sêmen, que é um procedimento muito mais simples, muito mais rápido do que congelar óvulos. Então, a preservação do sêmen é uma coisa muito simples para quem está com câncer. E essa pessoa, depois de curada, ela vai ter a chance de ser pai ainda. Isso é muito importante. Vocês do lado de lá recebem pacientes que não obtiveram essa informação ainda? Por exemplo, se ele teve um câncer e está fazendo o tratamento, já começou o tratamento. Sim. Isso é muito frequente para vocês? Fernando, sim, você tem que lembrar que falar de um diagnóstico de um câncer aqui, onde a gente está, é muito tranquilo. A verdade é essa. Agora, você imagina uma família onde você tem um diagnóstico de uma adolescente com uma neoplasia que vai ter que passar por uma cirurgia, às vezes seguida de uma quimioterapia. Você quer salvar seu filho. Então, assim, a gente, por mais que a gente bata nessa tecla, a gente tem que lembrar que tem um fator emocional muito grande nisso daí. Mas o que o Vinícius falou é muito importante. Porque um tumor de testículo hoje, ninguém morre de tumor de testículo. É impossível. A não ser que você negligencie ele por uns 4 anos. Você vai morrer dessa doença. Mas assim, é uma doença totalmente curável, né? E aí o Vinícius falou uma coisa que é verdade. Você escala a montanha, chega do outro lado, puxa, mas eu estou com outro problema aqui, um abismo agora para atravessar. Então, assim, é tentar ter essa difusão, essas informações que a gente está falando aqui, da gente ter essa lembrança, das pessoas lembrarem disso, que é dramático um diagnóstico de uma neoplasia, seja lá onde for, num adulto, numa criança, mas se a reserva, se o objetivo reprodutivo não foi concluído, pergunte ao seu médico que está lhe atendendo: doutor, essa doença vai me deixar infértil? Porque se for, eu sei que congelar um sêmen é muito fácil. Eu vou ali numa clínica, eu me masturbo, eles vão pôr no nitrogênio, meu sêmen está congelado, depois eu vejo o que faço com isso. Acho que a grande mensagem é essa. Não é inverter e pôr a medicina reprodutiva como uma questão prioritária. Pelo contrário, é pegar a medicina reprodutiva, juntada com a oncologia, a radioterapia, e vamos cuidar dessa pessoa, né? Visando sua cura e tal. Bom, doutor Vinícius, no primeiro podcast que a gente teve, a gente falou do congelamento de óvulos e falamos da idade materna avançada. E para a idade paterna avançada e a relação com essa infertilidade masculina? Bom, o que é idade paterna avançada, né? Se for por exemplo, para a Anvisa, se o homem pode ser doador de sêmen ou não, seria 45 anos. Mas a gente vê inúmeros pais com 70 anos, mais do que isso, conseguindo engravidar. O que acontece com a idade, a frequência sexual é muito menor. Então, cada vez mais a pessoa vai passando a idade, vai tendo a frequência sexual menor, então talvez aí já comece a diminuir a chance da mulher, desse paciente que tem uma idade mais avançada, engravidar pela diminuição da frequência. Mas também estão associadas de alterações seminais também. Então, alterações na concentração, na qualidade do sêmen, também acontecem com o avançar da idade. A Anvisa proíbe o homem ser doador de sêmen após os 45 anos, por alguns fatores. Um deles é o aumento da síndrome, por exemplo, a síndrome de Down. Também ela é muito associada à idade materna, mas também existe um fator paterno para a síndrome de Down. E o outro e mais comum é o autismo. Né? Então, ele é associado com a idade paterna avançada. Também temos autismo como
Autismo também é associado a inúmeras situações, como até a obesidade ele pode estar associado. Tá certo. E os casos mais graves de infertilidade masculina, doutor Eduardo, como é que a gente pode avaliar e tratar isso, esses casos mais graves? Fernando, sem sombra de dúvida, o maior desafio de um andrologista numa clínica de medicina reprodutiva é tratar a azoospermia não obstrutiva. Porque, assim, dividindo, a azoospermia obstrutiva é aquele entupimento. A gente falou aqui do vasectomizado, né? Sim. Também falou do paciente que teve clamídia, não tratou direito, está entupido. Eu até falei, é fácil, vai lá e faz uma fertilização in vitro. Tem homens que nascem sem um deferente, teoricamente, assim, para ficar mais fácil entender, nasce vasectomizado. Mas existem aqueles casos, o Vinícius já deu a deixa, que a infertilidade é de causa genética, por exemplo, ele pode ter uma microdeleção do cromossomo Y, do segmento C de casa. Então ele vai ter pouquíssimos espermatozoides, às vezes só é possível achar no testículo, né? E tem umas azoospermias não obstrutivas sem uma causa aparente, aqueles testículos atróficos, e aí é o grande desafio, né? Muitas vezes a gente se vê no meio de uma batalha como essa, em que você vai ter que buscar espermatozoide na fonte. Você vai lá no testículo, faz uma cirurgia no testículo, uma microdissecção, põe um microscópio ali, fica buscando no testículo áreas que você acha que tem maior dilatação daqueles túbulos ali. O Fernando fica vendo no microscópio, olha, aqui tem, não tem. E talvez esse seja o nosso maior desafio, né? É tratar o homem com uma azoospermia não obstrutiva sem uma causa aparente. Porque quando você sabe qual é a causa, você normalmente define, olha, o senhor é estéril, o senhor não tem como ter espermatozoide. Vamos fazer uma fertilização in vitro com banco de sêmen, vamos construir essa conduta e tal. Mas quando você tem aí essa busca por espermatozoide, eu acho que esse é o grande desafio. Felizmente, hoje nós estamos no Vero plenamente equipados para fazer microdissecção testicular, que já estamos fazendo há alguns anos. E eu acho que é o nosso Everest, né? É o nosso Everest. É. E, doutor Vinícius, o espermograma está normal? Eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas só para a gente fechar aqui esse ponto, né? Como decidir entre os tratamentos mais simples, entre inseminação intrauterina, fertilização in vitro? Bem, a inseminação, lembrando que é um procedimento mais simples da reprodução assistida. Então, a paciente vai utilizar menos medicamentos, ela não tem que ser sedada, nós vamos preparar o sêmen do esposo no laboratório e depositar aqueles espermatozoides dentro do útero. Já a fertilização in vitro é um procedimento mais complexo, mais oneroso, né, para o paciente. Então, por que não fazer o mais simples e mais com um menor custo e que é mais complexo com maior custo? Bem, não adianta, não é só a gente querer fazer o mais simples, tem que poder também. Então, uma das coisas é a qualidade seminal, mas existem várias outras. Um deles é a idade da mulher. Então, mulheres abaixo de 38 anos têm uma chance maior de engravidar em inseminação. Acima disso, principalmente acima de 40 anos, não passa de 5%. Então, por que fazer uma inseminação e perder tempo e ter um custo num tratamento que não vai ser eficaz? Outra situação é qual a quantidade de filhos que a paciente quer ter. Porque a inseminação vai proporcionar a ela a chance de engravidar ali naquela hora. Se ela faz uma fertilização in vitro, ela vai ter a chance de engravidar naquela hora e pode vir daqui a 2 anos, 3 anos, independente da idade que ela esteja, receber o embrião que ficou aqui congelado. Então ela pode, com esse tratamento, ter uma gestação no futuro também, utilizando óvulos de quando ela tinha uma idade mais precoce. É claro que, para uma inseminação intrauterina, é obrigatório que ela tenha as trompas normais. Então ela tem que ter passado por esse exame de trompa. Então a gente associa a idade materna, vê se as trompas estão normais, qualidade seminal, desejo de número de filhos, isso tudo para indicar uma técnica mais simples, que é a inseminação, ou a mais complexa, que é a fertilização in vitro. Tá certo, gente. Então é o seguinte, já estamos no andar da carruagem aí num tempo maior do que o previsto, né? Ficaríamos aqui 3 horas, 4 horas falando sobre até outras situações, mas acredito que nós tenhamos falado das principais situações relacionadas à avaliação da infertilidade masculina. E eu gostaria agora que vocês fizessem as considerações finais, Dr. Eduardo, e depois o fechamento com o Dr. Vinícius sobre esse tema. Muito bom. Eu primeiro agradecer, Fernando, agradecer ao Instituto Vero, agradecer ao Vinícius, está aqui, você conduziu muito bem isso aqui. Que isso é uma oportunidade muito boa que a gente está tendo aqui de discutir de uma forma bem direta. Eu acho que isso aqui vai ter uma abrangência muito grande.
que como a gente começou, não tem que ter tabu, né? A infertilidade é dos dois, a infertilidade conjugal, e o objetivo também é dos dois. Se o fator é masculino, se é feminino, se é misto, pouco importa. Para a gente, o que tem na visão de um infertileuta é você buscar, como o Vinícius falou, qual o melhor caminho? Alta, baixa complexidade, inseminação intrauterina, tal. Bom, então assim, é extremamente importante que o fator masculino, ou seja, que o fator espermatozoide seja avaliado. Assim, conduzir uma infertilidade conjugal sem dar atenção ao fator masculino é o primeiro passo para um tropeço. Então é a grande mensagem, é não ter tabu, vergonha, preconceito, isso não leva a nada. Entender que o papel de um médico, antes de mais nada, é ajudar, né? E não faz diferença dentro de uma clínica de medicina reprodutiva. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Vinícius? Bom, como o Eduardo falou, a infertilidade é conjugal, né, Fernando? Então, infelizmente, às vezes a gente vê o casal apontando o dedo para o outro. Ah, a culpa é sua, né? Então, você demorou para fazer o tratamento, eu envelheci e agora tem alteração seminal. A infertilidade é conjugal, os dois têm que estar juntos, unidos, né, em prol de um grande objetivo. E por isso que na clínica também nós temos aí a presença do Eduardo, que é um excelente profissional, né? É uma equipe multidisciplinar que nós temos, com psicólogo, nutrição, e o Eduardo com esse papel importantíssimo, que é avaliar aí metade dos casais que precisariam ir para uma fertilização in vitro, tem a necessidade de ter essa avaliação seminal bem realizada. Então, muito obrigado, Eduardo, por fazer parte também da nossa, honra. da nossa equipe. Gente, então fico muito grato de estar na mesa com vocês aqui. Foi um prazer enorme nessa discussão, nesse debate. E para você que está com a gente nessa jornada, ouviram os especialistas aqui? Com muito carinho, muita atenção, certo? Não deixe de se inscrever no canal, esse é o lembrete. Ative as notificações e vamos compartilhar essas informações que são muito importantes para todos, ok? Te vejo no próximo podcast.